ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Comigo hoje no estúdio, os jornalistas Patrícia Gomes. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer estar aqui discutindo com os colegas temas importantes para os catarinenses. E João Paulo Messer. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui discutindo os assuntos que a gente debate em nossos veículos todos os dias, né? Então temos a oportunidade aqui também na TVA de discutir um pouco mais esses temas, que são sempre muito relevantes. E assuntos que impactam também na nossa vida, na vida do cidadão, né, João Paulo e Patrícia? Bom, hoje nós temos em pauta aí dois assuntos relativos à educação. Um seminário que destaca o papel da ciência na construção de uma educação democrática e também uma discussão, uma audiência pública que vai discutir a questão da violência nas escolas. Bom, este seminário, ele está sendo realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é a terceira edição do seminário Escola é Lugar de Ciência, Caminho para uma Educação Democrática. Ele reúne 14 entidades ligadas à educação e à pesquisa para debater o papel da ciência na construção de uma educação pública, plural e democrática. Organizado pela Comissão de Educação e Cultura da Alesc, presidida pela deputada Luciane Carminati, o evento acontece em parceria com o Ministério da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e diversas instituições de ensino superior e técnico de Santa Catarina, como UFSC, UDESC, IFSC, IFC, ACAF e UFFS. Acho que é o tipo de seminário que se leva em consideração, né? Principalmente porque, pelo menos para mim, educação é base para tudo, certo, Patrícia? E a ciência transforma a educação, né? A ciência, ela te propicia o exercício da cidadania, porque ela te ensina a questionar. Ela busca informações confiáveis, ela te dá informação confiável. E hoje em dia a gente vive muito nessa era da fake news, do acreditar em qualquer coisa. Então, acho que trazer a ciência, fortalecer esse conhecimento que a ciência traz, que ela disponibiliza já para as crianças, para a educação, no mundo que a gente vive hoje é fundamental. É um tema que não dá para ficar num campo empírico, né? A gente precisa, e esse é o aspecto absolutamente positivo na educação, da forma com que é tratado. Cada vez que a gente ouve um evento, seja ele debatido na Assembleia, debatido pelo governo, um programa de governo, ou em qualquer ambiente que seja, a gente tem que aplaudir, né? Porque nós precisamos discutir mais a questão de educação. Eu estava te ouvindo agora, Patrícia, eu estava imaginando o seguinte: a gente tem tantos eventos, tantas atividades provocadas pela Assembleia, pelo governo, por algumas instituições, mas nós ainda carecemos de um grande problema quando acontecem esses debates, que é a participação da família em todos os temas relacionados à educação. Seja ele na estrutura física de uma escola, seja ele em uma melhoria de laboratório de uma escola, ou qualquer que seja o tema, a ausência de família. E isso me ocorreu agora que nós precisamos ter um pouco mais. Esses debates precisam, de alguma maneira, chamar também a família para esses debates. Bom, além desse seminário, nós temos aí na pauta outra questão de educação e eu acho que a Assembleia Legislativa está se importando muito com isso, o que é muito importante mesmo, no sentido de tudo que nós já falamos aqui, né? Mas tem outra questão em pauta que é a violência nas escolas, que é um tema que já está em discussão há muito tempo e que a Assembleia Legislativa ela abraçou também esse tema. Então, ela realizou, né, um seminário, aliás, uma audiência pública para discutir isso e, em resposta a esses acontecimentos, a Assembleia criou, em 2023, o Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas, uma iniciativa voltada à promoção da segurança e da cultura de paz nas instituições de ensino do Estado.
E para aprofundar todo esse debate e discutir novas estratégias de prevenção, a Comissão de Educação e Cultura, presidida pela deputada Luciane Carminati, promoveu uma audiência pública no plenarinho nesse sentido, né? Eu acho que essa questão de violência nas escolas é um tema sensível, complexo e que envolve muitas coisas, né? Nós discutimos outro dia aqui também aquela questão de como que o jornalista divulga a informação, como que essa informação chega, a questão de que quem praticou uma violência na escola talvez queira que isso seja divulgado. Como é que vocês veem essa questão da violência na escola? Eu acho que, pegando o gancho teu da família, né, eu acho que tem um papel muito importante das famílias na questão da violência na escola, que a audiência pública tratou mais nessa vertente, né, da questão da violência hoje contra os professores, né? Claro que o Integra nasceu, né, em virtude daquelas acidentes, naqueles crimes em Saudade e Blumenau, mas hoje tem ações contra a violência de várias formas, né, dentro das escolas, e hoje a gente vê muito essa agressão contra o professor, né? E a gente tem filho em idade escolar, sabe? E acompanha assim outras famílias que muitas famílias passam a mão na cabeça da criança. Não recriminam como deveria ser. Não, meu filho vai para a escola e se vira, e ele é o reizinho, né? E não é assim. Na minha época, eu acho que está faltando muito. Sim, há um tempo atrás, há um tempo atrás, o professor batia de régua na mão dos alunos, isso né? também não, Hoje né? também Isso não. também Aí não, não né? pode. É. Aí agora a gente vive um ciclo totalmente ao inverso, que não se tem respeito, né? Então, acho que o primeiro de tudo começa dentro de casa, as famílias que a questão de ensinando educação, respeito ao próximo. Que e a aquele questão, que está lá trabalhando, né? A questão da educação, acho que é um papel da família, essa coisa da base, da educação, né? Daí, isso se aprimora na escola com esse respeito. Acho que isso eu concordo, que a família tem que estar presente também. Mas... Por isso, propositalmente, eu fiz essa inserção da família no debate que está se dando no campo tecnológico, está se dando na estrutura da escola, no que é oferecido para a própria valorização dos professores, mas tudo, absolutamente tudo, quando se fala de educação, qualquer atitude governamental, ela precisa da participação da família. E são as famílias que agora estão nos acompanhando aqui que precisam ter a consciência de que não é só cobrar do ente público uma solução para a educação. É necessário começar a fazer essa organização que eventos como esse, como seminários, buscam organizar o segmento, tratar o segmento como deve ser. Ele precisa ser tratado também dentro de casa. Ou seja, as famílias que são o pontapé de uma discussão dessa natureza. Nós estamos partindo, eu diria assim, da metade para o fim em eventos dessa natureza. E não tem como não fazê-los dessa maneira. O que precisa, sim, o embrião escola ter o embrião família ter a sua participação correspondente. Eu só queria chamar a atenção para isso. Mas a Assembleia Legislativa tem tratado, e você citou aí a deputada Luciane Carminati, pela sua própria experiência, ou seja, o bom do parlamento é isso, que o parlamento tem representantes dos mais diversos segmentos com conhecimento de causa para debater e para provocar a realização desses debates. E isso mexe também com a própria consciência do eleitor ao escolher os seus representantes. Eu não vou entrar nesse campo eleitoral aqui, político, mas é isso que a gente precisa vai ter arranjar confusão, consequência. Não. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. E o parlamento é isso. O parlamento é a sociedade devidamente distribuída. Representada. Né? Não, a deputada Luciane Carminati, como professora, realmente, ela desenvolve um trabalho voltado à educação, com muito conhecimento, né? Então, a gente tem que destacar que o trabalho da deputada Luciane é de excelência.
Sim, tanto que ela preside já a Comissão de Educação, já algumas vem legislatura e ela permanece na presidência da Comissão de Educação, né? Que é uma escolha sempre acertada, né? Bom, Gostei dessa advertência aí de que é um campo delicado ao se tratar. Bem, quando se fala em ideologia e política. Bom, eu vou só enumerar aqui os desafios e entraves que foram colocados nessa audiência pública. Mesmo com um arcabouço normativo e institucional sólido, alguns desafios permanecem. Implementar o PLN em todas as escolas exige recursos humanos, formação e articulação local, além de maior mobilização em alguns municípios. O que seria isso, mobilização em alguns municípios? Será que o município não está participando dessa questão de implantar o PLN? A gente também teria que saber um pouco mais sobre como é que está isso, né? Creio que nós temos essa conexão com o Estado. Creio que seja exatamente essa ausência do debate no município, dessa conexão com o município. Entendo dessa maneira. O monitoramento e a avaliação dos resultados ainda dependem de mecanismos que consolidem dados e indicadores confiáveis. Precisamos de dados, então, para que se possa... A gente nunca tem, né? Isso é o fundamental de qualquer processo, né? Qualquer processo. Na educação não é diferente. Nós precisamos partir de fatos concretos. Números são... Engraçado que no mundo tão tecnológico como a gente, né, vive hoje, vários setores a gente vê essa falta de estatística. Né? E aí volto ali no tema anterior da questão da ciência, que a ciência pode nos ajudar muito nisso, né? De encontrar com dados, porque ciência é dados, né? É estatística. Então, acho que falta muito isso. Às vezes falta dados de criminalidade exatos, né? Falta de violência contra a mulher, falta de violência na escola. Não se consegue fazer um sistema de estatística bem elaborado e integrado, né? Porque poderia ter dados municipais, estadual, e não se consegue ainda hoje em dia fazer, né? E aqui entra o ponto que vocês falaram sobre a família. A cultura da paz requer mudança de mentalidade e práticas pedagógicas consistentes envolvendo famílias e comunidades, num processo mais longo do que o simples investimento em infraestrutura. Exatamente. Então é um conjunto, porque quando se tem a infraestrutura, talvez falte essa outra parte que é a conscientização da própria família. Numa sociedade que vive individualizada a ponto de uma reunião de condomínio não ser suficiente para reunir os moradores para uma decisão super importante, você imagina numa escola em que a família entrega para o educandário, entrega para a escola, entrega para o professor a educação, não só o ensino, mas a educação do filho. Aí é a demonstração. Tem que se encontrar mecanismos que levem a família a participar de alguma maneira nas escolas. Mais a família. A integrar. Eu acho que é necessário criar algum mecanismo forçoso, com relação à presença marcada dos pais também no debate da escola. Me parece, aparentemente, é uma questão muito simples, né? Mas participar da vida do seu filho. Participar da vida do seu filho. Mas a gente vê que muita gente na prática hoje, não acontece. Não acontece. Aí tem o filho, manda para a escola e chega alguma coisa da escola como eu já vi a pessoa dizer assim, mais uma bobiça da escola. Gente, por favor, tratar o assunto escolar que o filho traz como uma bobiça da escola? A família tratar desse jeito? Não, né? Tu não incentiva nem a criança. São realidades um pouco diferentes também, né, Patrícia? Sim, muito. Tem criança que vai com fome para a escola. Então, onde é que vamos começar a trabalhar essas famílias? Onde é que vai começar a trabalhar com elas? A questão é essa, porque são realidades diferentes. Às vezes, é uma mãe sozinha criando um filho, ou 2, ou 3. A gente tem que levar em consideração isso. Por isso, a importância de se realizar um projeto como esse, entende? Sim. Porque envolver a família não é assim. Talvez são famílias de diferentes situações. Mas o que disse a Patrícia, a escola, ela precisa ter, eu acho que num debate dessa natureza é isso que propõe, que a escola conheça a sua clientela, conheça os seus alunos, a realidade dos seus alunos, que é o fundamental disso, né?
Provavelmente. Aí por talvez consiga uma atuação pontual, Exato. né? Vou lá naquela família que precisa de mais proteção, que precisa de Mas mais quem acolhimento. vai? O né? professor? Não, mas aí Né? o Tem que Estado ter tem um- toda Não, uma eu rede acho que a conexão do social, de grupos. eu acho que a conexão do social Assistência é social. fundamental. Isso. Sim. É disso que eu estou falando, É sabe? fundamental com a Porque educação, são né? realidades distintas e a gente sabe como que é isso na escola também. É como vocês mesmos falaram, às vezes a criança vai para a escola para se alimentar, né? A gente tem que levar em consideração a realidade dessas pessoas. A educação no Estado não é um papel exclusivamente da Secretaria de Estado da Educação. Sim. Há Tem que ser um outros- trabalho tem que ser um interligado, trabalho conjunto. multissetorial, né? Porque tem essas realidades, né? Da criança que vai, é a única refeição que ela vai fazer no dia na escola. Mas também a gente tem que criar uma consciência que a violência nunca é o caminho, né? Com certeza. Porque a audiência pública tratou disso, da questão de violência na escola. O professor hoje tem medo de ir para a escola, tem medo de alunos pré-adolescentes, né? Então, a gente também não é especialista em assistência social, em psicologia, né? Mas essas pessoas deviam sentar junto e tentar montar um trabalho estruturado para cada escola, até porque eles têm psicopedagogo em cada escola, eles têm psicólogos. Então, essas pessoas que estudaram para isso, elas deviam montar um trabalho, né? Creio seja alentador para o nosso telespectador, para o cidadão catarinense, que é um assunto que está em debate, que é um assunto que está sendo discutido. A própria informação de que o assunto está sendo discutido já é algo extremamente positivo e, com certeza, por menor que seja, mas ele tem reflexo na sociedade, ele tem reflexo nessa família que manda o seu filho para a escola. Bom, o papo é bom, acho que é relevante, mas acabou por hora o nosso tempo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Comigo hoje no estúdio, os jornalistas Patrícia Gomes e João Paulo Messer. No bloco anterior, falamos um pouco sobre as ações da Assembleia Legislativa relativas ao setor de educação. Neste bloco, vamos abordar a crise do leite em Santa Catarina, porque mais uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para discutir este tema. A grave situação da cadeia produtiva do leite em Santa Catarina foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e teve como objetivo buscar alternativas para garantir a sustentabilidade e renda aos produtores catarinenses que enfrentam uma das piores crises no setor. O deputado Altair Silva, nesta audiência pública, ele disse que o cenário atual é de extrema preocupação e o desequilíbrio entre o preço pago ao produtor e os custos operacionais tem levado famílias a abandonarem a atividade, comprometendo o futuro de mais de 20 mil produtores de leite em Santa Catarina. Ele citou aí um exemplo que o produtor ele tem um custo mais ou menos de R$ 2,40 e ele recebe R$ 1,40. Este é um desequilíbrio que está acontecendo nessa questão do leite, né? O nosso estado é o quarto maior produtor de leite do Brasil. E eu vejo essa questão do leite, ela está em voga, pelo menos eu escuto desde o começo do ano discussões sobre isso. Escutei também o deputado federal, Rafael Pezente, lá em Brasília, falando sobre esse assunto, porque ele é muito ligado nessa questão do agro também, né? E pelo que eu entendi, esse desequilíbrio, ele vem também da importação do leite, né? A importação do leite em pó com um dumping, que eles falam que é um preço abaixo daquilo que é feito no Brasil. Então, este leite, ele é transformado em líquido aqui, o leite em pó que é importado, e aí concorre com o leite produzido em Santa Catarina. A opinião de vocês sobre esse assunto, Patrícia?
Então, os problemas que a cadeia produtiva do leite vem enfrentando em Santa Catarina, né, eles não são de agora, tanto que na década de 90, segundo a Federação da Agricultura, a FAESC, nós tínhamos aqui no estado 75 mil produtores de leite. E hoje a gente tem menos de 30 mil produtores, né? Até o deputado falou ali em mais de 20 mil que tem problema, a gente não chega a 30 mil produtores, olha como reduziu. Apesar disso, né? A tecnologia avançada hoje permite que, com menos produtores, a gente seja o 4º maior produtor nacional de leite. A média de produção sumiu, né? Subiu porque a tecnologia avançou muito, então eles têm eficiência máxima na produção aqui no estado, né? E aí acaba que a questão da importação do leite, que o custo de produção do leite em outros países, notadamente aqui o Uruguai, que tinha vindo muito para cá. Uruguai e Argentina, ouvi. Então, o custo de produção menor, o leite chega aqui mais barato e não tem nenhuma taxa sobre esse produto aliás, que vem, porque né? a gente sabe, que o próprio país, o nosso país liberou. Isso, e mas o tal de dumping que eles falam foi uma liberação, acho que do Brasil, para que esse leite chegasse aqui com um preço mais barato. Né? Sim. E é isso, claro que as pessoas têm aqui um custo maior para a produção. Mas assim, nesse cenário todo, pelo menos eu penso que nós temos que valorizar primeiro o que é nosso, né? Sim. Então, o governo tinha que ter alguma chave, virar uma chave que pudesse favorecer quem produz aqui. Né? Porque é nosso, é um produto nosso. A preocupação de governo eu vejo da seguinte maneira, é oferecer para o consumidor final um produto com preço mais baixo. Sim, mas e a qualidade? O problema está no valor do custo da produção. A compra do insumo para produzir esse leite que é um problema que está nichado naquele produtor de leite e que a importação de leite ela vem para contrapor, para baratear o preço, isso cria um choque com a produção local, mas dá um resultado final de um preço menor para o consumidor final, que é um número muito maior. Exato. A lógica é prestigiar o nosso, sermos bairristas. Claro, agora, não é uma questão de bairrismo. Só que o governo, eu estou me referindo aqui ao governo federal, eu não estou falando do governo estadual, porque a regulação vem do governo federal. Lembra o que aconteceu recentemente com o arroz? Sim. Nós tivemos a mesma reação. Mas não conseguiram, por parte né? do Porque setor teve rizícola. uma reação grande. Aí que eu quero entrar na questão. Entretanto, quando houver a reação como essa que está acontecendo aqui, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em que há uma união do setor, há uma reação do setor, e ele diz, opa, espera aí, vocês estão precarizando um segmento de produção de um alimento fundamental na mesa de todos os brasileiros. Um produto nosso, um produto que nós conhecemos a qualidade e que nós produzimos aqui com qualidade. Quando há essa reação, abrange-se se tem uma intensidade maior de onde essa decisão precisa vir. Porque a decisão ela não se dá em Santa Catarina, ela se dá em âmbito nacional. Eu tenho essa percepção. Mas assim, João Paulo, diante dessa crise, Patrícia, pelo que eu entendi, houve uma reação de deputados. Primeiro, acho que no Paraná, deputado estadual entrando com projetos para que o leite importado, o em pó, não pudesse ser importado, não pudesse ser transformado em leite líquido, né? Resumindo, falando uma palavra simples, porque o que acontece, pelo que eu entendi, eles importam o leite em pó, que é subsidiado, transformam esse leite em leite líquido e se compara à produção que nós temos aqui. E isso está atrapalhando. Então, aí começaram a pipocar projetos nos estados proibindo essa transformação do leite em pó em leite líquido, certo? Para tentar estancar isso, já que o governo não estava tomando providência. Bom, entrou no Paraná, teve projeto nesse sentido, aqui na Assembleia também, e teve projeto de deputado federal, Daniela Rainer está trabalhando muito isso. Mas a gente vê os deputados tentando fazer e fazendo audiência pública, Valdir Cobalcini fez uma audiência pública agora também, mas a gente não vê por parte do governo uma atitude, entende?
Não vê pela questão que ele colocou, porque para o governo que interessa é que o preço esteja bom na gôndola. Mas subsidia o nosso, Então, por onde subsidiar? Ele também comentou o custo de produção. Nesse mês de outubro, em Chapecó, teve um evento sobre leite, da Confederação Nacional da Agricultura, se não estou enganada, e lá um dos pesquisadores falou que 70% do custo de produção da cadeia produtiva do leite vem do alimento. Eles precisam de milho, né? Porque é a ração animal, a ração. Então, o governo poderia subsidiar, né, a ração para o animal para ficar mais barato e também fazer bloqueios à importação, como já teve no Brasil até 2020, 2019, tinha bloqueios que era só podia importar com cartas, com pedidos específicos. Então, voltar a esse padrão, né? Ou não tanto, mas alguma coisa assim, e subsidiar o alimento, né? A Patrícia acaba de citar aqui a importação, a questão do milho, do alimento para a produção do leite. Há quanto tempo nós ouvimos falar da necessidade de se criar uma rede ferroviária para trazer produtos, inclusive o milho, do Mato Grosso para o Paraná e para Santa Catarina? Ou seja, nós não estamos discutindo um problema novo, um problema inédito. Ele é sazonal, ele tem períodos em que a produção é maior e por isso que nós não temos uma intervenção mais rigorosa em relação à importação dos produtos. Então, o segmento do agro, ele sofre com essa questão da sazonalidade. Mas aí tem que ter um planejamento também para isso. É o que não tem, né? Que é o que não tem, Que aí o Ministério da Agricultura, né, governo federal, deveria fazer esse planejamento. Nós não temos órgão regulador da alimentação. Tá, mas e daí para que existe governo, então? O governo tem que fazer isso. O governo tem que favorecer quem está aqui. O governo tem que favorecer quem está produzindo. Aí não favorece, aí o que acontece? Né? Aí acontecem reações como essa que nós estamos tendo. Diminui o imposto sazonalmente também. Faz alguma coisa. Eu até gostaria de citar, da questão de governo, que em abril do ano passado, que já tinha esse problema, né, da questão do leite, um preço muito baixo pago ao produtor do leite, que aqui em Santa Catarina, o governo do estado, ele fez o programa Leite Bom, para apoiar a cadeia produtiva. E daí, nesse programa, ele aportou 300 milhões de reais até 2000, eram em 3 anos, né, 2014, 15, 16, para que os produtores tivessem principalmente a contrapartida para pagar, ele vai subsidiar juros de financiamentos que o produtor fizer. Eu dei uma checada hoje com a Secretaria de Estado da Agricultura e eles falaram que já faz 1 ano e 6 meses que o programa está em funcionamento, cerca de 3.400 produtores de leite no estado já pegaram recursos, foram beneficiados, né, com essa questão de subsídio, que é pelo Financia Santa Catarina. Então, assim, é uma questão que o governo federal tem que atuar? Sim, tem que atuar, mas o governo do estado também tentou alternativas, inclusive também fazendo o que ele pode na questão do bloqueio à importação, fazendo o que ele pode. E aí o governo tem o Financia Leite Santa Catarina e pelo Pronamp Leite, né? Que daí beneficiou até agora 3.400 produtores no estado que foram atrás de recurso para se capitalizar, né? E investir mais, enfim. Eu quero passar um dado aqui do deputado Altair Silva, que ele disse que o Brasil deixou de ser importador de leite há 30 anos e hoje é autossuficiente com potencial para exportar o produto. Então, veja, como é que a gente está sobrando? Como é que a gente está vivendo ainda, como é que a gente está importando e ainda com um preço mais baixo? Como que pode? Eu acho que a questão é essa mesmo que a gente começou o debate. A questão é o leite em pó. E tem uma resolução do Ministério do Comércio, que eu li alguma coisa, que é assim, o leite em pó importado e aquele que é transformado em leite líquido, ele tinha a mesma... Ele era diferenciado pelos produtores do leite que eles produzem. E agora,
o Ministério igualou isso. Então, não tem mais como definir. Por isso que os deputados estão entrando com esses projetos para proibir que o leite em pó seja transformado, ou seja, importado e transformado nos estados. Porque é a própria indústria leiteira que está comprando o Sim. leite. Em vez de ela pegar do produtor, ela traz ali do Uruguai e transforma em iogurte, Por isso que eu transforma me em refiro a leite. essa questão da lógica de que nós vamos, num cenário globalizado, nós vamos atrás do quê? Do preço. Para o consumidor é ótimo. O produtor é um desestímulo. Se eu não tenho lucro, eu vou sair da Mas produção. daí todo o trabalho que se fez até hoje para aquelas pessoas que estavam saindo do campo, que não queriam mais ficar lá, quer dizer, vai retroagir por causa de uma falta de ação. E isso que nós temos uma produção média em Santa Catarina, eu não tenho esses números agora de memória, mas que vem numa escala muito boa. Tanto é que a gente falou aqui, a Patrícia falou agora há pouco, do número que havia lá 30 anos atrás, 70 mil produtores, né? Esse número caiu para menos da metade hoje e assim o Estado consegue ser autossuficiente ainda na produção, dada aí a tecnologia, dado o aumento de produção média de uma unidade produtora. Porque essas pessoas investiram, né? E estão sendo hoje desestimuladas e não tem renda, né? Claro. Está pagando para produzir. Pois é, e aí? Tem que solucionar o problema. Bom, o deputado estadual que apresentou esse projeto aqui para se proibir o leite em pó, que seja transformado em leite líquido e assim equiparado, foi o deputado Oscar Gutz, do PL. Ele também apresentou aqui. E a deputada Daniela Rainer trabalha isso lá na Câmara dos Deputados, porque daí vai valer para o Brasil, né, no caso. Que é uma providência que tem que ser tomada, já que, né, quem poderia fazer isso mais rápido não está fazendo, acho que... Aí vem essa pressão que a própria Assembleia Legislativa está exercendo, e é isso, né? Tem que E aí pressionar o setor, pressionar, da Assembleia Legislativa, né? A importância da Assembleia Legislativa também trabalhar nesse sentido, além do projeto do deputado, fazer audiência pública e discutir, que essa é a função também do parlamento. E a gente está comunicando aqui através da TV Áudio um público que com certeza está conectado nessas informações que são produzidas, são trabalhadas dentro da Assembleia. E eu acho que essa é a informação mais importante. O assunto está na mesa, está sendo debatido, está sendo tratado. Alternativas nem sempre são tão simples assim de serem encontradas. É um nicho específico do setor leiteiro, mas que nesse momento está tendo atenção por parte do parlamento. Né? Bom, chegamos ao final de mais um Política em Foco. Muito obrigada, Patrícia, pela presença. Obrigada, Karina. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo assuntos interessantes aí que estão rondando os bastidores e as galerias da Assembleia Legislativa. E que nós aguardamos que tenha solução em breve. João Paulo, muito obrigada. E quem sabe alguns deles ainda voltarão em outras ocasiões ao debate, mas é importante que os assuntos sejam sempre tratados, estejam sempre na pauta do parlamento, os mais diferentes segmentos. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui. Terminamos então mais um Política em Foco. Até a próxima.